Então, pessoal, depois aí foi sexta-feira passada, né? Nós tivemos aí o rombo na Bybit de 1,4 bilhão de dólares em Ethereum. Os bandidos mandaram aqueles Ethereums para outras redes, converterem em outras criptos, até que por fim chegaram até a rede do Bitcoin, e aí você não consegue mais pegar esses Bitcoins de volta. O CEO do Ethereum juntaram entre eles lá e estavam querendo fazer o rollback, ou seja, desfazer a transação e devolver os Ethereums para a Bybit, mostrando assim que o Ethereum ele não é descentralizado, ou seja, ele está na mão de um grupo de pessoas. Mas aí acabaram que não fizeram, mas isso já foi feito uma vez na história, né? Então mostra que é possível. De qualquer forma, o Bitcoin em si não teve roubo nenhum de Bitcoin, apenas de Ethereum. E quando você converteu esse Ethereum em Bitcoin, jogou para dentro da rede do Bitcoin, já era, você não consegue pegar mais. Ou seja, ainda não existe pessoa capaz e nem tecnologia capaz de fazer uma invasão aí à blockchain do Bitcoin. Mas de qualquer forma, esse fundador da Binance aí falou que realmente que a Binance é uma outra exchange centralizada, melhor dizendo, ou seja, tem um dono, tem como tá na mão de alguém, né, ali. Ele também falou que realmente não é muito confiável, não é inviolável, né, essas criptos que estão dentro das corretoras, né. Na história da humanidade nós já vimos várias vezes corretoras que foram invadidas por hackers e algumas delas até quebraram, né, totalmente. Então fica aquela ideia, se você não tem as chaves, você não é o dono. Por exemplo, se o seu Bitcoin está na Binance ou na Bybit, quem é o dono do seu Bitcoin é a Binance e a Bybit. Eles que têm a chave, as chaves sementes. Né? De qualquer forma, e fica na mão deles, não é seu exatamente. É como se você tivesse um dinheiro no banco. Você tem crédito lá no banco, mas o dinheiro mesmo está com o banco, certo? Então, esse tipo de fala aí gera um pouco de incerteza no mercado, porque o mercado é composto de muita gente que é leiga ou que está começando agora, ou até mesmo pessoas que não estudaram o suficiente. E aí gera medo e acaba que a pessoa ou não entra ou vende o que tem. E aí causa uma queda no mercado. A BlackRock, por exemplo, ela é a maior empresa de fundos de investimento do mundo. Eles são trilionários. Trilionários. Pesquisa sobre a BlackRock, você vai ver. Fazem parte aí dos donos do mundo, né? E eles andaram comprando Bitcoin não diretamente. Eles compraram ações da MicroStrategy, que hoje é a Strategy, que é a empresa do Michael Saylor, que é aquele estrangeiro que compra bilhões e bilhões em Bitcoin. Ele tem mais de 500 mil Bitcoins. Ele tem mais de 30, 40 bilhões de dólares em Bitcoins. E a empresa dele está avaliada em 80 bilhões, sendo que uns 30, 40 bilhões é só em Bitcoin. E só que ele achou uma brecha nesse mercado, né? Que sabe que algumas empresas não podem comprar nem Bitcoin e nem ETFs de Bitcoin. E aí ele compra o Bitcoin, bota as ações da empresa dele lastreada no patrimônio que tem em Bitcoin e aí vende as ações dele para essas empresas, tipo a BlackRock. BlackRock recentemente comprou 5% das ações da Strategy, né? Então é uma brecha que ele achou ali, mas esse cara não tem um passado muito limpo. No passado aí ele já teve que responder para a justiça e até mesmo já quebrou outras vezes relacionado com super inflacionar, né, vamos dizer assim, insuflar o valor das ações como se fosse maquiar além do que vale ali, mais ou menos o que está para acontecer com os Estados Unidos com o ouro deles, né? Dizendo que eles têm mais ouro do que realmente têm, e esse escândalo está prestes a vir à tona. Então esse cara já fez isso também outras vezes, e pode ser que dessa vez também ele esteja aí com um patrimônio de 80 bilhões na empresa dele, sendo que está 40 bilhões em Bitcoin, só que esses 40 bilhões é de empréstimo de banco. Ele pega empréstimo de banco, dá como garantia os próprios Bitcoins, vai lá, hiperinsufla o valor das suas ações e vende para essas empresas tipo BlackRock. Mas o que vai acontecer?
vamos dizer que daqui a pouco aí as empresas possam comprar diretamente esse Bitcoin ou possam até comprar ETFs e Bitcoin, o que vai acontecer? Não vai ter necessidade mais de comprar da MicroStrategy ações deles, porque está terceirizando, está botando o dinheiro na mão dos outros. O que vai acontecer? As ações vão cair drasticamente. E, curiosamente, hoje, a BlackRock transferiu 150 milhões de dólares em Bitcoin através das exchanges. Isso gerou uma incerteza no mercado, que eles talvez uma dúvida, e a galera está achando que eles vão vender esses Bitcoins. Gerou uma certa incerteza no mercado, fez o mercado movimentar. Enquanto isso, El Salvador, depois de 2 semanas aí sem comprar Bitcoin, comprou 661 mil dólares em Bitcoin, ou seja, praticamente 6 Bitcoins e um pouquinho. Dando o exemplo, né, de contrário aí de que muitos países têm feito de querer dificultar a vida do Bitcoin, como por exemplo o Brasil. O Brasil no mês de março vai lançar aí, a Receita Federal vai lançar uma nova norma aí relacionada ao Bitcoin. Provavelmente vai vir coisa ruim aí para o Bitcoin no Brasil, porque certeza que num país onde eles tentam sufocar a economia, dificilmente vão facilitar o povo a ter soberania, a ter direito à propriedade privada e ao seu próprio patrimônio. Então, o que vai acontecer? Provavelmente a Receita Federal vai pegar tanto a valorização do seu Bitcoin, eles vão ganhar na valorização do seu Bitcoin, como também vão ganhar do lucro de venda, quando você faz a venda do seu Bitcoin. E talvez até proíbam de tirar os Bitcoins das exchanges e jogar em carteiras privadas, onde o governo não tem acesso. Então, não espere coisa boa aí. Mês de março a gente vai ver. Pode ser que não, né? Mas acredito que sim. Vindo de uma máquina estatal, né, que tenta reprimir e sufocar a economia, dificilmente vai vir coisa boa aí. Então é El Salvador aí dando exemplo. E o próprio governo comprando Bitcoin. O triste de ver o Bitcoin caindo tanto, hoje o Bitcoin está caindo ainda, está em 88 mil, é saber que nós estamos no final do mês, a galera está sem o salário, não recebeu ainda, e não pode comprar mais Bitcoin. E quando o salário cair no 5º dia útil, o Bitcoin já vai ter subido de novo e aí já não vai dar mais para comprar num preço bom igual está agora. Então, quem faz hold de Bitcoin, ou seja, guarda, compra e guarda, está desesperado nesse momento, não porque o Bitcoin está caindo, mas porque está sem o salário para comprar mais. Quando o Bitcoin estava em 109 mil, todo mundo queria comprar, porque ele estava subindo muito, certo? Agora que ele está em 80 e poucos mil, a galera está desesperada vendendo, ou seja, tomando prejuízo. Comprou em 109 mil e está vendendo em 86 mil, em vez de segurar. Bitcoin, por isso que é bom você só entrar nesse ramo de comprar Bitcoin e guardar, se você conhecer toda a parte filosófica do Bitcoin. A parte filosófica, a parte moral do Bitcoin, aí sim você entra nessa. Porque se você entrar pensando assim, vou comprar aqui na baixa e vou vender na alta. Você, na primeira queda aí do Bitcoin drástica que ele tem, às vezes, você pode querer vender com prejuízo e tomar até raiva do Bitcoin. Então, se você não estudou o suficiente, talvez o Bitcoin não seja para você ainda. Estude mais, pesquise quem foi o criador do Bitcoin, por que ele criou o Bitcoin, quem foram as pessoas que criaram. Tem um documento chamado, acho que White Paper, se eu não me engano, está na internet. O White Paper Satoshi Nakamoto. Lê aquilo ali para você ver quais os valores do Bitcoin, como se fosse uma empresa, quais os valores, missão, visão e valores, antes de você entrar no negócio. Porque o Bitcoin é algo que está envolvendo a soberania, a liberdade e direito de propriedade privada, entre outras coisas. Então, se você não sabe sobre isso, comprar Bitcoin como se ele fosse mais uma cripto, talvez não seja interessante para você. Porque você vai acabar comprando ele aí a 100 mil dólares, por exemplo, amanhã ele vai cair para 80, você vai desesperar porque perdeu 20% do seu dinheiro e vai sair vendendo, tomando prejuízo, e depois vai ficar reclamando e falando que Bitcoin não é um negócio bom. Entende? Primeira coisa, Bitcoin nunca se vende, viu? Bitcoin não se vende. E aí você vai falar assim, mas para que eu vou comprar um negócio se eu nunca vou vender? Não vou. Vamos dizer que ele subiu para $1 milhão, eu não vou poder vender?
Pois é, Bitcoin não se vende. Enquanto você não souber por que não se vende Bitcoin, você não deve comprar Bitcoin. Estude mais sobre o Bitcoin. E aí, quando você tiver a resposta por que Bitcoin não se vende, aí você está preparado para poder começar a adquirir seus primeiros satoshis. Aí é uma caricatura, a declaração do imposto de renda olhando para você e você olhando para ela. Você é cheio de Bitcoin nas costas e você pergunta, quanto que eu estou te devendo? Aí a Receita Federal fala, quanto você acha que está me devendo? E realmente, para quem já declarou o imposto de renda, sabe que é desse jeito. Se a Receita sabe tudo que eu devo a ela porque eles descontam na fonte, para que eu tenho que falar o que eu devo para ela? Eu fiz essa pergunta para minha esposa, que é contadora. Uma vez eu fiz essa pergunta para ela: para que eu tenho que declarar para a Receita Federal se tudo que eu tenho ela desconta na fonte? Você entende? Não faz sentido, né? Só que com Bitcoin é diferente. A Receita Federal não sabe quanto você tem, porque se você fizer o negócio direitinho, não tem como eles pegarem, não tem como saber. E eles ficam falando, você que tem que falar quanto você deve, porque está contando que você vai ser trouxa e vai revelar a sua galinha dos ovos de ouro, né, para a Receita Federal. Beleza, pessoal? Então curte, compartilha, siga o canal, ativa o sininho, porque todo dia eu estou postando aqui conteúdos do seu interesse. Manda para aquele amigo seu que está querendo aprender um pouco mais sobre Bitcoin e sobre essas nuances aí do mercado, para que você vai acompanhando devagarzinho como é que tá as oscilações e você já saiba mais ou menos aí como é que o Bitcoin vai se comportar aí no futuro. Ele pode cair bem mais, tá? Bitcoin, às vezes ele já deu correção de 50%, de 90%, de 80%, e depois ele volta subindo e ele dobra de valor. Tipo, ele caiu aí, estava 109 mil, ele pode cair aí para uns 70 mil, por exemplo, e depois ele barar lá em 200 mil. Então é um negócio impressionante. Agora, a coisa é certa, Bitcoin sempre vai subir. Por quê? Porque a moeda fiduciária sempre vai cair. Se a moeda fiduciária, dólar, real, não tem fundo, o Bitcoin não tem topo. É desse jeito que funciona a coisa. Por isso que é importante entender a criação do Bitcoin. Ele foi criado para ser inversamente proporcional à inflação. Quanto mais inflação no mundo, melhor para o Bitcoin, mais alto ele sobe. E como a inflação, todo o dinheiro fiduciário é baseado em moral de político, que não vale nada, né? Moral de quem vai confiar em político? Você confia em político? Então, como todo o nosso dinheiro fiduciário é baseado em político, então, quanto mais cai, mais o Bitcoin sobe. Beleza? Então é um negócio que não tem como. É como se fosse uma matemática que não tem como dar errado. Só tem como dar errado se os políticos pararem de imprimir dinheiro. Isso não vai acontecer nunca. Os bancos centrais não vão acontecer, porque eles devem na moeda fiduciária. Por exemplo, o Banco Central do Brasil, o Brasil deve em real. E você acha que ele vai querer destruir ou favorecer o real? Ele vai querer destruir, porque é uma moeda que ele está devendo, quanto menos ela valer, melhor para ele, certo? Estados Unidos, mesma coisa, ele deve em dólar. Quanto mais ele cair a moeda deles, para eles vai ser melhor, nesse sentido aí, né? Claro que existem outras variantes, né? Todo país é assim. A impressora de dinheiro está ligada em todos os países, inclusive do primeiro mundo. Tem gráficos mostrando isso, tem estudos em cima disso. Se você quiser saber mais sobre isso, por exemplo, no curso do Renato 38 e do Alan, do Bitcoin Red Pill, lá você tem todos esses estudos, esses gráficos, você encontra isso de graça na internet. Mas eu não vou me aprofundar nesse sentido, porque senão vai ficar muito chato a conversa, muito profunda, e eu sei que a minoria dos brasileiros, aí, né, menos de 1%, ia querer saber desse assunto, porque infelizmente nós somos um povo que nem lê. A maioria de nós não lê nem um livro por ano, então a gente gosta de pegar a coisa mastigada, né? Então é isso que a gente passa aqui no YouTube, valeu? Curte, compartilhe, siga o canal, ativa o sininho, porque todo dia eu estou postando aqui conteúdo do seu interesse. Um abraço, fique com Deus, tchau!